todos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare e que possamos ter aqui uma conversa fraterna muito agradável com vocês. Nós estamos estudando, meus amigos, os parâmetros que nos movem para um tema que está hoje chegando à sua quarta edição, quarto episódio, sobre essa questão fantástica que é a ideia do pensamento, não é? Que voltado para as nossas necessidades e também com respeito aos sentimentos e o pensamento voltado para a utilização de uma grande potência que é a inteligência, nossa capacidade intelectual e também a questão da vontade. Nós terminamos o nosso último episódio falando sobre as questões que foram decodificadas e conduzidas quando a gente começou a compreender que as emoções elas podiam ser manifestadas no nosso meio de manifestação, que é o nosso corpo físico, a partir da liberação de substâncias neuropeptídicas, né? que são fatores condutores neurais que expressam por todo o organismo físico, né? a nossa situação emocional. A gente teve a oportunidade já de falar aqui num outro momento que a alimentação do ser vivo ela é muito variável, né? Eu cheguei a citar aqui uma expressão de um guia espiritual, eu tenho a impressão que foi Emmanuel que disse, que os corvos se alimentam de carniça, mas as abelhas se alimentam de néctar das flores, de mel. Entretanto, o ser humano se alimenta de emoções. Então nós falamos disso aqui e nós terminamos a nossa apresentação da última terça-feira falando que essas emoções, esses sentimentos, eles se originam da nossa essência, daquilo que se convencionou chamar de self. E como se expressam por esses condutores neurais, fazem alterações no nosso corpo físico. Então, isso vai produzir, né, aliás, é gerado pelas altas cargas que se reveste os pensamentos humanos, né? E também isso se manifesta em razão da conduta mental de cada um de nós, né? De acordo com a maneira que a gente pensa, é que esses elementos vão se manifestar. Então, à medida que o ser humano vai evoluindo, quer dizer, que vai construindo assim, uma espécie de maior capacidade de compreensão das coisas, né? A sua capacidade espiritual de se externar e de externar os seus sentimentos também vai, vamos dizer assim, conformando as suas estruturas íntimas, ampliando a capacidade de entender a vida, né? E os conteúdos que são mais relevantes e profundos
além de considerar aquelas coisas, ou melhor, deixar de considerar aquelas coisas que parecem ser superficiais, que parecem ter menos importância na realidade. Então, há coisas que são muito graves e há coisas que são levinhas, são sutis, que são na realidade, o nosso patrimônio emocional vai se construindo, né, através de um processo é, antro, antro, antropsócio-psicológico. Né? Eu tive até dificuldade de falar essa palavra da outra vez e continuo. Antro-sócio-psicológico. Quer dizer, antropológico, social e psicológico. Né? A união desses três elementos. Antropológico, no sentido cultural, da antropologia cultural, no sentido da construção da própria questão física do homem. Social, a relação com os outros. E psicológico, as emoções que permeiam esses dois elementos, o social e o antropológico. Então, isso fazendo com que então nós possamos nos manifestar no meio físico. Então, portanto, a gente pode medir o grau de adiantamento moral da criatura humana pelos sentimentos que ela se faz portadora e que essa criatura expressa no seu dia a dia, no cotidiano da sua vida. Quer dizer, de nada adianta a gente viver uma questão de aprendizado e se a gente não manifesta isso no nosso dia a dia. Estou tomando aqui um cafezinho para poder aguentar, que eu estou desde muito cedo sem alimentação. Mas eu me cuido. E vocês também, por favor, se cuidem. Vamos começar a falar agora da vontade, né? A vontade. Então, o grande filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? Ele definiu a vontade como um impulso fundamental inerente a todos os seres vivos que se manifesta na aspiração sempre presente e sempre crescente de maior poder de dominação. Quer dizer, o Nietzsche colocou a questão da vontade como uma coisa voltada para o domínio, para dominar os outros. Era a característica da personalidade dele. Eu prefiro uma definição de Leon Denis, que vai dizer que a vontade é uma das maiores potências da alma. Então, a vontade é uma das maiores potências da alma. E nós vamos falar dela agora, então, da vontade. A vontade é fundamental para que nós possamos construir o nosso triunfo pessoal. Considerando o poder de dominação, levando em consideração a definição de Nietzsche, não é? Como algo que se expressa além do eu, que está desejoso de se sobrepor às demais criaturas, o sentido da definição do Nietzsche apresenta-se uma certa correção, não está errado, né? Isso porque a vontade é uma faculdade de bem conduzir as aspirações, criando como objetivo uma finalidade que possa compensar a criatura e que resulte na paz interior. Quer dizer, se você usa a sua vontade para realizar algo voltado para a dominação dos outros e que isso desarmoniza você, que te cria uma situação de desconforto, você tem que rever, porque isso deve sempre produzir uma condição de prazer íntimo, de prazer interno,
de plenitude, de autorrealização. A vontade procede da parte mais nobre, mais interna de nós, quer dizer, da nossa essência, daquilo que em psicologia se chama de self, né? Cuja maturidade vai se exteriorizar na forma de querer e conseguir ou de não desejar e por isso mesmo considerar-se fraco, falho, incapaz de atingir as metas que outras criaturas conseguem alcançar. Então, você pode ter uma ideia sobre isso, em que você se sinta forte, capaz de a vontade férrea que nos dirige para obter as coisas que desejamos fazer, ou ser uma pessoa fraca. Isso está ligado com o nosso centro de força, localizado na nossa região abdominal, no gástrico, que é o centro do poder, né? Nós temos poder, somos poderosos, ou deixamos de ser, somos fracos, de acordo com o funcionamento dessa estrutura de força do nosso corpo biopsicológico, do nosso corpo, vamos dizer assim, bio espiritual, né? Porque é um corpo biológico e ao mesmo tempo espiritual, porque é o corpo, que esse corpo é um corpo que faz o elo de ligação entre o ser espiritual e o corpo físico. Então, a manifestação desse centro de força, se ele se manifesta poderoso, a pessoa se torna poderosa, né? Mas se ele tem uma força exagerada, ela pode se tornar prepotente. Então a potência gerada nesse circuito aí, ela vai variar. Mas se a pessoa não tem força nenhuma, se a pessoa é uma pessoa frágil, ela vai ficar impotente, incapaz. Então, está ligado com isso. É preciso que a gente tenha atenção para essa questão. E isso a medicina do futuro vai explorar com muita propriedade. Já está explorando, né? A razão indica para nós que nós temos necessidade de fazer alguma coisa de útil para nós mesmos. E a vontade pode ser considerada como o ato mental, né? O ato mental que deve ser transformado numa ação mediante empenho, mediante um trabalho, um esforço, em que essa força, em que essa capacidade seja utilizada. Quanto maior o desenvolvimento da intelectualidade, do pensamento, do raciocínio, da inteligência, a parte intelectual, né? Quanto maior o desenvolvimento, mais associada à moral, e daí chamarmos isso de desenvolvimento intelecto-moral, porque a parte moral é fundamental, mais ampla será a capacidade do homem para lutar e para vencer, ampliando-se então, dessa forma, a área da vontade, que ele exterioriza, se mostra diante dele e auxilia-o na conquista dos patamares mais expressivos, mais elevados, que sempre acabam levando a criatura a produzir novos cometimentos, né? Nós vamos interromper aqui a nossa apresentação, porque hoje o nosso tempo aqui é um pouco mais curto, mas nós vamos voltar na próxima semana a apresentar esse tema, que nós vamos voltar a falar da vontade. E depois, no final, nós vamos fazer um resumo desses três elementos, né? O sentimento, a vontade e a inteligência. A inteligência, a vontade, né? E a capacidade intelectiva. E vamos tentar estabelecer um elo entre esses três elementos,
mostrando como é que eles se interrelacionam e como a gente pode utilizar isso para se tornar uma pessoa mais capaz e, sobretudo, mais feliz, que é o mais importante de tudo, porque o importante é a gente ser feliz. Há muita gente aí que anuncia a felicidade, né? Ah, podemos ser felizes fazendo assim, podemos ser felizes fazendo tal. Mas a verdadeira felicidade é quando a gente encontra a harmonia interna, em que as nossas percepções, a nossa capacidade, a nossa vontade, o nosso desejo de crescer, de crescimento, está em consonância com a nossa capacidade, com a nossa habilidade, com a nossa forma de saber executar as coisas, e se estabelece então um processo harmonioso, não é? É, cheio de amorosidade, que vai nos levar a nos sentirmos plenos, a nos sentirmos realizados. Então, essa é a questão que nós vamos trabalhar na próxima semana. Eu vou agora pedir a vocês que continuem conosco um pouquinho mais. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos orar pedindo a proteção para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sofrendo, para as criaturas que se encontram em dificuldades, dificuldades psicológicas, dificuldades sociais, dificuldades financeiras, né? Há muitas dificuldades no mundo. O mundo é cheio de dificuldades. Eu quero cumprimentar todos que estão aqui. Deixa eu ver aqui quais são os companheiros que estão conosco aqui. Aqui tem vários companheiros nossos. Aqui tem a nossa querida Rainilda Martins. Muito boa noite. Está aqui a nossa querida irmã, nossa Zélia Graça, nossa Maria Nazaré, a nossa Janete, a Estela, né? a nossa amiga, nossa cliente, Ivone Barros, a Vera Lúcia Machado. Vera Lúcia, eu estou devendo para você o vídeo de ontem, que acabou não saindo, né? Mas ele tá sendo processado e vai aparecer aí qualquer hora dessa. Boa noite para vocês todos, né? Deus abençoe a cada um de vocês e que possamos estar sempre e sempre juntos. Vamos orar. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai luz àqueles que se encontram nas dificuldades da vida. Ampara, Senhor, os que estão sofrendo, os que estão doentes, e permite a cada um de nós que trabalhamos na saúde a podermos produzir de alguma sorte, Senhor, o alívio das dores dos nossos irmãos. Dá-nos, Senhor, também a compaixão e a caridade, põe no nosso eu, Senhor, o desejo de servir. E que possamos sempre nos lembrar daqueles que sofrem. Lembremos também dos que já partiram desta vida, dos que desencarnaram, mas que continuam vivos, às vezes até ainda em dificuldades também, porque não compreendendo bem o que está acontecendo com eles. Porque, infelizmente, Senhor, a maioria das criaturas não se prepara para esse momento, que é um momento pelo qual todos nós iremos passar um dia. Possamos aprender a entender que não vamos morrer, que todos permaneceremos vivos, apesar do nosso corpo ter se desgastado e ter voltado ao pó, como está dito na Bíblia, que do pó viemos e para o pó retornaremos. Mas que possamos entender que o espírito não vai virar pó, que o espírito é imortal, que tu nos criaste, Senhor, para atingir o progresso constante, permanente, cada vez maior, pelo qual devemos sempre amarmos-nos e estudar muito, aprender muito, para podermos desfrutar das benesses da vida. Que a paz tua, Senhor, abençoe a todos que estão aqui nesta live, as suas famílias,
a todos os amigos, os que estão em volta de nós, os vizinhos da nossa cidade, das demais cidades próximas, de todo o nosso estado, de todo o nosso país, da humanidade inteira, Senhor, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na Oceania, na África, em todos os pontos, Senhor, no Oriente Médio, na Ásia, lá na Europa, onde agora ocorre aquela guerra desumana, que possam as criaturas estancarem o passo e se lembrarem, Senhor, da necessidade de se entenderem e se amarem. Fica conosco, Jesus querido, abençoa a humanidade toda, que sempre conta contigo, porque tu és, Senhor, o guia e modelo de todos nós. Fica conosco e abençoa a cada um de nós. Abençoa, sobretudo, Senhor, aquele companheiro que agora está passando pela nossa mente e que foi surpreendido por uma doença terrível, que agora o está mazelando, que ele possa, Senhor, aprender a lição, que aquilo possa servir como serve sempre, Senhor, de escarmento para as nossas almas, porque a doença não vem para nos fazer mal nem para nos fazer sofrer, mas para nos ensinar a buscarmos o verdadeiro caminho da felicidade real. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos, fiquem com Deus e estaremos juntos. Amanhã é quarta-feira, nós estaremos, para aqueles que fazem o estudo pelo Zoom, no livro Ação e Reação, convido vocês todos para nos acompanharem nesse estudo, que tem sido um estudo maravilhoso, o livro de André Luiz, Ação e Reação. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe.